Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Hoje Jesus ele fala algo que soa como uma estranheza, né, dentro de nós. Se Deus é paz, se Deus é unidade, como é que Ele veio trazer divisão? Deus não veio trazer divisão, mas por que Jesus está dizendo que Ele veio trazer justamente uma divisão? Eu vim lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Não, pelo contrário. Eu vos digo, e são palavras de Jesus, vim trazer divisão. Então, aonde é que surge, como é que acontece essa questão de que Jesus não veio trazer paz, veio trazer guerra, em vez de Ele trazer unidade, Ele veio trazer divisão? Bem, para nós entendermos, primeiramente, nós temos que ir lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Deus ele deu a Adão e Eva a liberdade, o livre-arbítrio, a livre escolha. Ele fala o seguinte: olha, vocês devem comer de todos os frutos da árvore aqui do jardim. Eu só dou um conselho para vocês: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão a morte vai entrar no mundo. Não coma, mas as outras vocês podem comer. Adão e Eva entenderam o que Deus disse, porque quando Deus fala, está falado, né? Deus disse assim, então está ok, vai ser assim, nós não vamos comer do fruto daquela árvore lá, não. Aí o demônio, ele que é o divisor, ele vem e começa a tentar, colocando dúvida. E aqui é importante notar isso, colocando dúvida naquilo que Deus já tinha falado. Então, ele pergunta, está lá no capítulo 3, né, do livro do Gênesis. Olha como é que ele pergunta. A serpente, que é o diabo: é verdade que Deus disse que não é para vocês comerem dos frutos, o fruto de todas as árvores? Está vendo? Já começa que Deus tinha dito menos daquela árvore, então não são todas. Aí Eva disse: não, Deus disse que nós podemos comer o fruto de todas as árvores, menos daquela. Aí ele começa a colocar mais dúvida. Ah, sim, está certo. Olha, mas
não é assim não. Porque ela disse, e se comermos do fruto daquela árvore, nós morreremos. Aí a serpente diz, não, mas vocês não vão morrer. Olha a dúvida. Diante de Deus, diante daquilo que Deus fala, nós não podemos ter dúvida. Porque Deus sempre vai falar a verdade. Como é que eu vou colocar dúvida no que Deus falou? Ah, não é assim não. Vocês não vão morrer. Ah, sabe por quê? É que se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como eles, ou como ele. Ok? Então, então é por isso que Deus não quer que eu coma do fruto. Porque se eu comer, eu vou ser igual a ele. Então, ele não quer que eu seja igual a ele. Aí disse que quando ela olhou do fruto, viu que o fruto era comestível, que beleza. Ela foi e comeu. Pronto. A partir daí, começou a divisão. Começou o problema que Jesus está trazendo agora. O homem se dividiu. O homem colocou Deus de um lado e os homens do outro. Os homens passaram a desobedecer a Deus. Não obedeceram mais. Só que Jesus, agora, ele vem para colocar ordem na desordem. Jesus agora vem mostrar como que deve ser. O homem desobedeceu lá no paraíso. Agora Jesus vem chamar o homem à obediência de novo. Então, o que aconteceu? O homem agora vive na desobediência. Satanás continua imperando. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, quando Jesus entra naquela sinagoga que tinha um homem que estava possuído por um demônio, ele já foi dizendo assim, o que é que você veio fazer aqui? Eu sei quem você é, eu sei quem tu é, você é o Filho de Deus, sim. O que é que você veio fazer aqui? Está vendo? Ele já sabe que Jesus vai colocar ordem. É isso que ele sabe. Então está ok. Então agora Jesus está dizendo, agora vamos ler de forma diferente. Ler a mesma palavra, o mesmo evangelho de forma diferente. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso, porque realmente agora vai ter fogo mesmo. Agora a coisa vai esquentar. Porque até então está todo mundo no erro, todo mundo tranquilo. Agora ele vai esquentar. Agora ele não vem trazer dúvida, ele vem trazer a verdade. Todo mundo acomodado nos seus erros, fazendo a vontade do demônio. Agora eu vim colocar fogo. Aí ele continua. E por causa disso, devo receber um batismo. Por causa disso, eu vou morrer. E como estou ansioso até que isto se cumpra, como estou ansioso que os homens voltem a obedecer a Deus. Eu estou ansioso para que isso aconteça. Lá nesse evangelho que nós estamos vendo durante a semana, que eu sempre estou trazendo para vocês, Lucas 9, 51, Jesus, sabendo que ele ia passar desta vida para outra, o que foi que ele fez? Tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Para quê? Para morrer, para trazer a ordem, para o homem obedecer de novo. Na cruz, quando ele está prestes a morrer, ele diz para Deus, ele diz para o Pai, Pai, não leve em conta essa desobediência que aconteceu lá no paraíso e até agora o homem ainda continua assim, o ser humano continua assim. Não leve em conta, perdoai-lhes todos, Pai, perdoai-lhes. Aí ele morre, pronto, agora a obediência voltou. Aí agora, vós pensaste que eu vim trazer a paz sobre a terra? Essa paz que é uma paz de desobediência.
O homem deu as costas, todo mundo pensa igual, então não tem problema. Está todo mundo parecendo que está feliz. Agora, a verdade entra, pronto, aí cria divisão. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Aí, por causa disso, ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Então, essa divisão, ela se dá por meio de ideias, ela se dá por meio de pensamentos. Então, existe a ideia, a verdade, e existe a ideia, a mentira. Então, o pai e a mãe estão lá, estão bem casadinhos na igreja, tudo bonitinho, trazendo para nós hoje. Mas eles vivem um casamento no erro. Acontecendo aquilo que está na carta aos Hebreus. O leito conjugal não pode ser manchado. Então, está ali o casal numa boa, manchando o leito conjugal, fazendo o que não devem fazer. Porque existe aquilo que é natural, o instinto natural do casal. Na hora da intimidade, na hora que os dois se unem para procriar. Então, estão os dois fazendo tudo que é errado. Aquela conversinha que dizem assim, que dentro do quarto você pode fazer o que você quiser. Aquela conversa. E isso é um ensinamento e um conselho que vem do inferno, não vem do céu. Do céu vem isso, dentro do quarto deve-se fazer tudo, menos o que eu não quero que faça. E o casal sabe o que não deve se fazer. E aí vamos supor que a mulher, ela encontra-se com a verdade, ela se encontra com o que Jesus ensina, e agora a ideia dela muda. Nossa Senhora, nós estamos fazendo tudo errado. Não é assim que Deus quer, não. É por isso que quando a gente faz isso e faz aquilo, sempre fica alguma coisa dentro da minha cabeça que eu fico dizendo, eu tenho alguma coisa errada aqui. Porque quando sai certo, não tem problema. A pessoa não fica assim se questionando. Mas quando entra coisa errada, aí fica dizendo, nossa, tem alguma coisa aqui que não está correta. Agora eu compreendi, é que Deus disse que não é assim. Olha, meu bem, a partir de hoje acabou. Nós não vamos mais fazer assim. Divisão, começou a divisão. O cara quer. E agora? Obedece a Deus? Ou obedece ao instinto animal? Obedece a Deus? Ou obedece ao diabo que está dizendo, faça desse jeito que vai ser maravilhoso. E Deus está dizendo que não é assim. Divisão. E agora? Salva o casamento no pecado ou vai dividir para não pecar? Você vê que coisa? Diante da verdade vai ter que dividir. Ou o homem muda, ou vai dividir. Mas, Padre José Augusto, você está dizendo, então, que o casal vai ter que separar? Eu não estou dizendo que deve separar, eu estou dizendo que deve fazer o certo. Tem que fazer o certo. Ou você vai fazer o certo, e ele vai ter que ceder ao certo. Ou você vai ter que dizer, então não vai ter. E se separar, problema dele. Pecar você não vai. Ou você quer ir para o inferno junto com ele. Porque isso aqui leva para o inferno, não leva para o céu.
Está vendo que coisa difícil? Não estou propondo separação de ninguém. Eu estou dizendo que a verdade deve prevalecer. Não pode prevalecer a mentira. Não pode prevalecer no leito conjugal, não pode prevalecer o pecado. Porque se prevalecer o pecado, vão os dois para a condenação eterna, porque estão fazendo de forma errada do que Deus ensinou. E é assim. É a divisão dentro de casa, é a divisão da igreja. A igreja está dividida. Os progressistas, os conservadores. Os progressistas acham que tudo é liberal. Os conservadores dizem que tem que conservar o que Deus nos ensinou. E aí, divisão. Padres divididos com padres. Padres divididos com fiéis e fiéis divididos com padres. Porque tem os padres liberais e tem os padres que estão dizendo que não é bem assim. Tem os padres que estão dizendo que tudo é permitido. E tem outros que estão dizendo não. Como disse São Paulo, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, os padres que dizem, os conservadores estão dizendo, não convém, os progressistas dizem, convém, vida fácil, sem luta, sem nada. Se a gente for olhar no lado civil, nós vamos ver também, está dividido, o Estado está dividido. E aí fica a pergunta, você está dividido pelo lado certo? Ou você está dividido pelo lado errado? Que é questão de ideia. É questão de conceito, é questão de verdade. Não é questão de mentira. Eu vou permanecer nessa ideia, que é mentirosa, mas que me convém, porque eu gosto de ser assim, e vai ser assim. Ou você prefere renunciar à mentira e viver na verdade? Isso é divisão. Como Jesus falou, que no dia que ele vier na sua glória, vai ter uma divisão. Os direitos, os que vão ficar na direita, os que vão ficar na esquerda. E os que tiverem com ele, vai para o céu. Os que não tiverem, vão para o inferno. Aí, como o demônio conseguiu semear? Ele falou e jogou no ventilador. E ele começou a dizer que a verdade de Deus é a mentira. Aí as pessoas começaram a ir pelo caminho mais fácil. E o caminho do catolicismo é o mais difícil, não é o mais fácil. É mais fácil eu chegar diante de uma situação que eu vivo na minha cabeça, de achar que eu sou, eu falando, de achar que, mas eu não acho não, é só um exemplo. De eu achar que eu sou uma mulher, abro parênteses, eu sou homem, graças a Deus, fecho parênteses, volto de novo. Então, eu acho que eu sou uma mulher, mas eu olho para o meu corpo e eu vejo que o meu corpo é de homem. Então, aonde está a verdade? A verdade está, quando eu olho para o meu corpo, eu vejo que eu sou homem. Mas a minha cabeça é por gosto de homem, sei lá, isso. E às vezes eu acho que eu sou mulher, eu acho, mas eu olho para o meu corpo. Eu vejo que eu sou homem. Aí,
Como eu não me conformo com isso, eu quero ir mais pela minha ideia, só que a minha ideia, a inteligência, ela está dizendo, olha, é corpo, mas eu fico pensando que eu sou mulher. Aí o que é que eu faço? Para eu conformar a minha inteligência mentirosa, porque eu olho para o meu corpo e vejo que eu sou homem, eu vou lá e mudo o meu corpo para a ideia que está aqui, que é errada, eu posso olhar para aqui e achar que é. E aí a igreja nos ensina, o evangelho nos ensina que não, que Deus fez homem e mulher. Deus não fez o homem com pensamento de mulher e com corpo de homem. Ele fez o homem. Agora, se teve situações que criou um problema aqui na minha cabeça, eu tenho que lutar contra essas ideias. E eu tenho que ir contra essas ideias. Aí o mundo diz assim, não, vai a favor dessa ideia, então muda tudo. Aí vamos falar como a mulher, né? Aí a mulher, na cabeça dela, ela pensa que ela é homem, ela diz que é homem, mas ela olha para o corpo dela e vê mulher. E todo mês menstrua. Quem é que menstrua? É homem. Homem não menstrua. Quem menstrua é mulher. Então, eu entro num conflito, mas os meus desejos são contrários. Meu Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu tenho que lutar. Aí Deus está dizendo, minha filha, então luta. Não deixe que isso prevaleça. Lute. Esse pensamento, seus desejos estão assim contrários. Mas você é mulher. Você é mulher. Agora, não venham perguntar para mim por que Deus permite isso. Quando nós estivermos ali, talvez ele explique. Agora, depois que o pecado original entrou no mundo, ficou essa confusão. Se é para a gente colocar um culpado, foi Eva a culpada de tudo. Porque se ela não tivesse obedecido a Satanás, não teria essa confusão hoje. Estaria tudo certinho. Aí a gente hoje se depara, a gente vê um homem, aí ele diz, João, meu nome é Joana. Olha, dá para... Não dá. Não dá. Aí você encontra uma mulher, Joana, dá, não dá. Mas quer que eu chame ele assim, então me dá uma... Eu que fico louco. Porque vai contra a verdade. Isso causa uma divisão, como está causando divisão. Mas Deus disse que é assim. Aí, a quem eu devo obedecer? Aos homens? Ou eu devo obedecer a Deus, a quem eu irei prestar contas um dia da minha alma, da minha vida, das coisas que eu fiz? Aí as pessoas estão dizendo que, não, você tem que obedecer aos homens. Não, eu não posso obedecer aos homens, porque o pensamento deles está errado. Eu tenho que obedecer a Deus, porque essa é a verdade, homem e mulher. E se dizem que eu tenho que falar assim, eu vou contra Deus, eu não posso ir contra Deus. Eu queria até, meus irmãos, ir contra Deus, mas quem sou eu? Uma formiguinha e Deus um elefante. Ele é a verdade. Como é que eu posso ir contra Ele? Para agradar? Não posso agradar os homens. Eu tenho que agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus, eu não posso agradar os homens. Os homens não me criaram, quem me criou foi Deus. Sem Deus eu não existiria. Então por que eu tenho que prestar conta aos homens? Divisão. Aí você vai encontrar na igreja padres que dizem que está ok, é assim mesmo, que não tem problema, e você vai encontrar padres que estão dizendo que tem problema, porque isso vai contra Deus, está vendo? Está tudo dividido. Mas tudo será acertado no último dia. Não é no último dia aqui, é quando passar dessa vida para outra, aí nós vamos ver quem é que está certo.
Mas eu estou certo. Eu não estou certo porque eu acho. Eu estou certo porque essa é a verdade. Mas as mídias, os meios de comunicação, os livros, os professores ateus foram colocando isso nas escolas, foram mostrando, os pais católicos começaram a dizer para os filhos que não é bem assim, mas não, o meu professor falou, aí o filho chama o pai de ignorante, porque o pai e a mãe é como se não estudaram, aí começa aquela história, porque eu aprendi assim, mas você é do mundo antigo, olha aí o mundo como está, olha o que aquele repórter falou, olha o que aquele livro disse, olha o que aquela novela falou, olha o que, está vendo, está tudo, vocês estão errados e tal, e aí vão crescendo com a ideia errada da verdade, aí começa a trazer a verdade como mentira. Se já atendi uma moça, eu não vi quem era, ela disse assim para mim, padre, eu queria que o senhor me ajudasse numa coisa. Eu disse, o quê, minha filha? Eu estou tendo desejos a mais por mulheres. Olha só. Eu disse, minha filha, você tem quantos anos? 13 anos. Tem algo a mais. Eu entendi muito bem o que ela estava dizendo. Eu comecei a dizer, minha filha, eu entendo o que você está dizendo. Você tem desejo por mulheres, né? Aí ela, padre. Aí eu disse, minha filha, mas Deus não quer. Você, de agora em diante, você vai ter que lutar, minha filha, contra isso. Então, olha, evite se encontrar com moças que têm essa mesma forma de pensar. Reze mais, procure a igreja. Você já conversou com seus pais? Aí ela disse assim, ainda não. Converse com seus pais para que eles possam te ajudar. Mas não deixe que os instintos permitam que você agora procure uma menina para você viver com essa menina algo que Deus disse que só pode viver com um homem, no caso, por você ser mulher. Vocês estão vendo que eu estou dizendo que foi Deus quem disse? Não foi o Padre Augusto? Foi Deus. É isso que nós aprendemos na Igreja Católica. É isso que nós aprendemos no Catecismo. É isso que nós aprendemos na Sagrada Escritura. Então, reze muito, minha filha. Rezarei por você. Toma cuidado, viu? Ela, sim, padre. Você entendeu? Ela disse, sim, eu entendi. Mas você pensa que eu não fiquei preocupado? Não, fiquei, porque aquele conselho que eu dei para ela, falei outras coisas, porque para mim o tempo não dá mais para falar aqui. Eu estou preocupado, sabe por quê? Porque o mundo vai dizer para ela que ela pode. Os amigos vão dizer que pode. Ela vai ver os amigos e as amigas dela vivendo isso. A escola vai dizer que pode. A igreja... Aí vão dizer que a igreja está errada. Ela convive mais nesse meio, provavelmente ela vai começar a entender que é isso aí, e que a igreja está errada, e vai começar a viver. Mas eu estou pedindo a Deus que isso não aconteça, que ela lute, que ela viva a castidade, que ela reze, que procure um psicólogo bom, viu? Um psicólogo bom, que possa ajudar. Mas mais do que isso, a igreja, os ensinamentos, o que a igreja ensina, a Eucaristia, a confissão, porque o mundo de pessoas que vivem as ideias erradas são maiores do que aqueles que vivem as ideias certas. Então ela vai encontrar um número menor que vai dizer não dê chance a isso, e ela vai encontrar um número maior. Aí o número maior. Aí ela vai se sentir como?
um peixe fora d'água. Então, ela vai querer agradar os homens, então ela vai dar razão para essa vida, para ela dizer que ela é feliz. Só que ela não é. Porque se ela fosse feliz, ela não iria já me perguntar: padre, tem alguma coisa errada dentro de mim, eu estou sentindo um desejo maior por mulheres. Você já viu alguém chegar e dizer assim: ô padre, eu estou com um problema. Qual é, meu filho? É um homem, né? Eu sinto desejo por mulher. Ninguém faz essa pergunta, porque é a verdade. Quando é verdade, não se faz pergunta. Mas quando entra a mentira, entra a dúvida. Então ela está na dúvida. Olha a dúvida que a serpente colocou lá. Então, quando está na dúvida, porque não é natural um homem gostar de um outro homem, aí vem e pergunta: olha, eu estou sentindo, isso está certo? Mas quando é o certo, ninguém pergunta. Bem, vocês entenderam a divisão? Eu fui por um lado, que é o que está mais assim. Agora cada um vai colocando, vocês vão ver na prática. Vocês vão ver as ideias tudo diferenciada. O sol é quente. Não, não é quente, não. Ele é frio. Rapaz, mas é quente. Fica ali para você ver. Não, mas eu estou dizendo que ele é frio. Eu estou dizendo que é frio. Quem é você para dizer? Eu não sou nada, então fique lá e se queime. Você quer passar um tempinho lá? Eu vou colocar umas roupas, o sol não é frio? Então, vou colocar umas roupas de frio para você se esquentar, e vou colocar você num foguete para você ir lá. Porque lá está muito frio. Você vai lá. Vai lá no sol. Está tendo viagens agora de foguetes, né? Estão mandando naves lá para o céu, ou lá para o sol. Só que está acontecendo, estão indo e não estão voltando. Porque eles estão dizendo que lá é frio. Aí eles estão indo para lá, ninguém até agora voltou. Você quer ser a próxima? O próximo? Porque você está dizendo que é frio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.